CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 5 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 4 de março de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro falando sobre o mercado da bola. Cuca é o novo técnico do Atlético Paranaense. Ele era o favorito do presidente Mário Celso Petralha desde o ano passado para comandar o time no ano do centenário. O clube deve confirmar a forma de contrato com o treinador nas próximas horas, ele que vai substituir Juan Carlos Osorio. E agora o destaque do Guarani aqui na CBN, chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você, uma ótima semana a todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani só depende dele na última rodada para escapar do rebaixamento no Campeonato Paulista. Na última sexta-feira, o Bugre foi até Ribeirão Preto e ficou no empate com o Botafogo em 1-1. Na última rodada, o Guarani recebe no estádio Brinco de Ouro da Princesa o já classificado Bragantino. Camacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Muito obrigado. E agora falando sobre a Fórmula 1, Max Verstappen venceu o GP do Bahrein e já abre o ano na liderança após dominar a prova de ponta a ponta. Ele ainda contou com a presença e a recuperação do colega Sérgio Pérez, que largou em quinto lugar para trazer a primeira dobradinha da RBR na temporada. Os dois no pódio ao lado de Carlos Sainz, que ficou em terceiro. E agora o futebol de São Paulo com Gabriel Dudziak. São Paulo e Palmeiras empataram por 1-1 no Morumbis neste domingo pela 11ª rodada do Paulistão. O tricolor saiu na frente com um gol marcado por Alisson, mas tomou o empate de Rafael Veiga em cobrança de pênalti. O Santos também jogou. Em Bragança Paulista, o Peixe foi derrotado pelo Bragantino por 1-0, graças a um gol de Eduardo Sacha. Na NBA, o Boston Celtics humilhou, massacrou, detonou, arrebentou o Golden State por 140-88 no último domingo. O placar rendeu aos Celtics um feito inédito na NBA. É a primeira vez que um time vence 3 jogos com no mínimo 50 pontos de diferença numa mesma temporada. De quebra, essa foi a segunda maior vitória em casa da história do Boston Celtics. Estou campeão. E o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Macaca que empatou com o Novo Horizontino ontem no estádio Moisés Lucarelli. Também só depende dela na última rodada. Um empate contra o Santo André, que luta para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista, garante a Alvinegra nas quartas de final para enfrentar o Palmeiras. Aliás, Luiz Aquim, que deu assistência para o gol de Gabriel Novas, que foi substituído no segundo tempo após passar mal, foi convocado para defender a seleção da Bolívia em 2 amistosos que serão realizados no mês de março, na data FIFA. E o surf brasileiro conquistou mais 2 vagas para Paris 2024. No último domingo, Gabriel Medina se sagrou campeão do ESA Games e contou com uma combinação de resultados para carimbar o passaporte olímpico. No feminino, Tatiana Wilson Webb terminou em segundo na disputa feminina e colocou Luana Silva nas Olimpíadas. Mais destaques do futebol da região metropolitana de Campinas com Fábio Scheib. Um abraço para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Destaque para as séries inferiores do Paulista. Na A2, o 15 classificava foi até Ribeirão Preto e bateu o Comercial, lanterna do campeonato, por 4-1. Primavera também se deu bem e fez 4-0 no Monte Atu, em Indaiatuba. Já o Capariano perdeu em casa para Paranense por 2-1. Na Série A3, Desportivo Brasil e União do João ficaram no empate sem gols. Já Itapirense fez 4-0 na Matonense. E na A4, empate do Rio Branco com o Nacional por 1-1
Empate também da União Barbarense por 0-0 com o Audax, jogando fora de casa. O Independente de Limeira perdeu por 2-0 para São Carlense, jogando lá em São Carlos. Valeu, Fábio Chaib! E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, Carlão. Um abraço, Júlio Nascimento. Bom dia a você e ao ouvinte CBN. Um fim de semana com tropeços, né? Podemos dizer assim. O Guarani lá em Ribeirão Preto não fez um bom jogo, mas pelo menos trouxe o empate e depende das próprias forças para escapar. E a Ponte ontem tinha a possibilidade de já consolidar a classificação, não conseguiu, mas também depende das próprias forças para escapar. De qualquer maneira, uma semana tensa para o torcedor alviverde e para o torcedor alvinegro. É isso, semana de decisão aqui na CBN com o Campeonato Paulista. Claro que a gente vai trabalhar muito as duas perspectivas. A luta da Ponte pela classificação e a luta do Guarani pela permanência na elite estadual. Você também pode participar do nosso programa, mande sua mensagem, fique à vontade para interagir conosco através do nosso WhatsApp 998869070, 998869070. Você que está no YouTube, além de acompanhar os nossos estúdios com imagens ao vivo, também pode participar do nosso programa através do chat. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11:12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Thaís Azevedo chegando com informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo, uma ótima semana. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte Sul tem excesso de veículos sentido Guarani, desde a Rua Nuporanga até a Rua Barreto Leme, por conta de uma ocorrência próxima ali à Rua Américo Brasiliense. O motorista, então, tem que redobrar a atenção. No sentido Taquaral, o trânsito fluindo bem. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro. No sentido Rodovia Dom Pedro, o motorista reduz a velocidade no semáforo da Rua Padre João Francisco de Azevedo. Quem segue ali pela Avenida Doutor Heitor Penteado vai fazendo um bom caminho em todo o entorno do Parque Taquaral. A Avenida Nossa Senhora de Fátima tem trânsito intenso da Rua São Salvador até também ao Balão do Bela Vista. No sentido oposto, o motorista segue sem dificuldades. Júlio. Valeu, Thaís. Ótima semana para você e até a próxima. Bateria não é tudo igual. Só Eliar tem mais resistência, melhor desempenho e a maior durabilidade. Não tem o que comparar. Só Eliar é excelência de ponta a ponta. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Chegou a hora do vôlei aqui no CBN Esportes e hoje tem Renata em quadra. O vôlei da cidade de Campinas vai até Joinville enfrentar os donos da casa no Centro de Eventos Carl Hansen.
E esse jogo é fundamental para o time campineiro, porque com a derrota para o Cruzeiro no último sábado por 3-0, o Vôlei Renata caiu para a 9ª colocação. Ou seja, se o campeonato terminasse hoje, Campinas estaria fora dos playoffs na próxima fase da competição. Portanto, hoje é aquele tradicional discurso: é vencer ou vencer. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 16 minutos. E atenção, gente, a CBN Campinas comemora o Dia Internacional da Mulher com reportagens especiais contando história de mulheres que trabalham, cuidam da casa e que também são atletas. Antônio Lupe conversa com várias mulheres que dão exemplos em tantos aspectos da vida. Elas são as superpoderosas. Trabalhar, cuidar dos filhos e muito treinamento para conquistar medalhas e bons resultados representando o Brasil em competições espalhadas pelo mundo. Essa é a rotina de muitas mulheres, que além do papel de mãe, encaixam treinos intensos no dia a dia. Úrsula Valverde é mãe de 3 filhos, da Valentina, de 14 anos, o Luca, de 3 anos, e a Helena, de 2 anos. Empresária e faixa preta de jiu-jitsu, esporte que pratica há mais de 20 anos, com conquistas de títulos importantes, como o Pan-Americano em 2017 e a etapa do Rio de Janeiro do Grand Slam em 2018. Eu tenho um irmão, eu sou a mais velha de 3, e meu irmão do meio é faixa preta já, ele começou a treinar, então eu ia sempre com a minha mãe buscar ele, via aquilo ali, ficava observando, sempre achei muito legal o judô, o jiu-jitsu, e aí foi quando eu comecei a ter um contato um pouco maior. Até que alguns amigos em comuns começaram a treinar quando hoje meu mestre Adriano abriu a academia dele, isso há 20 anos atrás, e aí eu comecei e não parei mais. Treinar, organizar a rotina da casa, cuidar dos 3 filhos, dar aula de jiu-jitsu e cuidar dos negócios. São tantas coisas que até falar cansa, mas essa é a rotina da Úrsula. O que hoje eu tenho como base para o meu dia a dia funcionar, dentro da minha rotina de atleta, os campeonatos, a minha rotina como mãe, minha rotina como empresária, dona de casa, é o planejamento. A gente faz um planejamento, né, um dia antes, não dá para planejar muito antes, porque a questão da maternidade é sempre uma montanha-russa, mas a gente faz um planejamento de como é que vai ser o dia, né? Que horas a gente acorda, que horas as crianças acordam, o que dá para fazer enquanto eles estão dormindo, o que eu faço depois que eles dormem. O almoço deixa pronto um pouquinho um dia antes, termina no dia mesmo. A rotina de treinos, horários, né? Então tudo é um planejamento para fazer dar certo. E a batalha mais difícil que a atleta enfrentou aconteceu fora dos tatames. Ela teve complicações no parto da Helena e a lutadora ficou entre a vida e a morte. Na sala de parto ainda eu tive uma hemorragia muito grande, minha placenta estava prévia e na hora de retirar a placenta ela aderiu no útero e começou um sangramento que numa fração de segundos eu quase fui embora. E eu sou cristã, acredito que Deus realmente falou comigo e foi uma segunda chance ali. Eu sempre falo que quando a gente é treinado a não desistir, né, dessa resiliência que a gente aprende a ter dentro do tatame, quando a gente começa
trazer para fora do tatame para nossa vida, a gente usa em todos os aspectos. Então ali eu tive alguns momentos que eu tive que realmente batalhar pela minha vida, e quando a gente tem filhos, realmente a gente vira uma leoa, a gente traz uma força de dentro da gente que é sobrenatural. E após a segunda chance, Úrsula treina de olho nas próximas competições em 2024 e manda o recado para aumentar a presença das mulheres no esporte. Precisa demais. As aulas exclusivas femininas são para iniciantes. Eu vejo que hoje o meu maior número de mulheres treinando não são meninas novas, são mulheres mais velhas que buscam hoje estar fazendo alguma coisa, um esporte diferente, se desafiando em alguma coisa que não fez lá atrás. A maioria dos relatos dessas mulheres que chegam para mim é assim: eu sempre tive vontade, nunca tive tempo, ou eu tinha um pouco de medo, achava que eu ia me machucar, eu achava que era muito agressivo. Então, as aulas exclusivas femininas, ela é para a gente captar mulheres, para elas entrarem nesse mundo e verem que não é um bicho de 7 cabeças e que todas elas são capazes. Dos tatames, as pistas. A carioca Stephanie Andresa de Jesus Teles tem 25 anos. Chegou em Campinas há 7 e hoje faz parte da Orcamp, equipe de atletismo da cidade. Ela tem no currículo a conquista de um troféu Brasil na prova de 4x400 metros e a participação pela seleção brasileira em torneios internacionais. Além de atleta, Stephanie divide a rotina de treinos com as tarefas do dia a dia em casa, o trabalho de fisioterapia, instrutora de pilates e mãe do Caleb, de 3 anos. A correria, né? Porque eu tenho que acordar bem cedo, levar meu filho na creche. Às vezes você não tem uma condução, você precisa ir de ônibus. Então acho que é mais essa correria, sabe? De deslocar de um lugar para o outro. Sempre fui acostumada a pegar pesado, né? Desde que eu morava no Rio de Janeiro. Após o nascimento do filho, Stephanie contou com a ajuda de algumas pessoas, principalmente com o apoio da Orcamp. Quando eu estava grávida, eu não tive complicação no começo, então até os 3 meses ali eu voltei à rotina, né? Porque até os 3 meses você não pode fazer muita atividade com impacto. Então era um treino mais leve, mas eu mantive toda a gestação treinando. Depois que eu tive meu filho, eu voltei à atividade também. Assim que ele fez 2 meses, eu voltei à minha atividade. E eu tive também total apoio do meu treinador e da minha equipe. A equipe é composta por atletas que também representam o Brasil em diversas modalidades no atletismo. Mulheres que também enfrentam as lutas diárias e que, na visão de Stephanie, precisam buscar o espaço. Eu acho que ela tem que mostrar que tá lá para isso, sabe? Porque muita gente fala, você não pode, é complicado. É complicado, mas tem que fazer, entendeu? Então, eu acho que em relação na minha vida toda, eu sempre pensei isso. Tipo, vai ser difícil, mas eu vou chegar lá, entendeu? Foi difícil para eu me formar, foi difícil para eu chegar até aqui. Eu acho que tem barreira, todo lugar vai ter barreira, mas você tem que botar na sua cabeça que você pode ir mais além. Com o apoio à produção de Fernanda Alves e sonorização de Felipe Pereira, de Campinas, Antônio Lupi. Muito legal, hein? Na reportagem de amanhã, o Lupe vai contar a luta para a manutenção de projetos voltados para o esporte feminino aqui na região. Então, só a primeira, né, reportagem dessa série muito especial aqui no dia da Semana das Mulheres, aqui no CBN Esportes. Vamos agora com o futebol paulista. Gabriel Dudziak está chegando, atualizando tudo do fim de semana. No Morumbi, São Paulo e Palmeiras se encontraram outra vez neste domingo. Como de costume, o jogo entre os dois foi travado, com muita marcação e poucas oportunidades de gol. O Palmeiras teve as primeiras, mas foi o São Paulo quem aproveitou. Aos 25 minutos, em um erro de saída de bola do Alviverde, Alisson abriu o placar para o tricolor. Os donos da casa foram superiores até o final do primeiro tempo, e o Palmeiras reagiu na etapa complementar com as entradas de Mike e Lázaro. Aos 13 minutos,
Rafael Veiga, de pênalti, igualou o jogo, que voltou a ser de muita marcação e poucas oportunidades. Um cenário que só se alterou na reta final, com a entrada de James Rodrigues no São Paulo. O colombiano passou a ditar o ritmo do confronto e ajudou na criação de pelo menos 3 chances de gol, mas todas foram desperdiçadas. Final, São Paulo 1, Palmeiras também 1. Apesar do empate, o técnico Thiago Carpini se mostrou satisfeito com a atuação do tricolor. Vale ressaltar que funcionou o que a gente trabalhou, funcionou o que a gente treinou, controlamos bem o jogo, controlamos o Palmeiras, vale se dizer que é um adversário a ser batido, um adversário que os comportamentos e os movimentos dentro de campo são muito sincronizados, porque são 4 temporadas juntos, e nós trabalhamos 15 minutos uma linha defensiva, um padrão diferente, sem referência, com mais mobilidade, encaixou muito bem e nós fomos melhores na partida, na minha opinião. Do outro lado, o comandante do Alviverde, Abel Ferreira, não falou com jornalistas devido à recusa do São Paulo de ceder a sala de coletivas aos visitantes. Com os resultados do fim de semana, o São Paulo é o primeiro do Grupo D com 19 pontos, mesmo número do Novo Horizontino, e 1 a mais do que o São Bernardo. Já o Palmeiras segue com a melhor campanha da fase de grupos, mas ainda pode ser alcançado pelo Santos na última rodada. O Santos, que também jogou. Contra o Bragantino no interior, o Peixe saiu atrás depois de Sacha marcar, mas teve um cenário favorável na etapa complementar depois de o zagueiro Luan Cândido do Bragantino ser expulso aos 5 minutos. Os santistas, no entanto, não souberam usar a vantagem numérica e pouco ameaçaram o gol adversário, mesmo com 11 contra 10. Para o técnico Fábio Carille, o Santos não esteve bem, nem em igualdade, nem em superioridade numérica. Achei muito desconcentrado, tomando decisões erradas dentro de campo, mesmo quando eles estavam com 11 jogadores, tomando decisões erradas com um jogador a menos e muitas vezes lançando essa bola para disputa, sendo que a gente poderia ter rodado melhor. Nosso time é um time técnico, infelizmente não fizemos isso, e o Bragantino, bem organizado, conseguiu anular aquilo que a gente propôs de jogo. Eliminado do Paulistão no sábado, o Corinthians agora se prepara para o jogo da Copa do Brasil contra o São Bernardo. A partida será disputada no próximo dia 14. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h27, vamos às polêmicas do Clássico primeiro. Sim. Fábio Scheib, como é que você interpretou as decisões da arbitragem ontem também do VAR no Clássico no Morumbi? Bis. São Paulo, né, que o São Paulo reclama de uma entrada forte do Rios no Pablo Maia. Eu acho que deveria ter sido expulso, sim, o jogador colombiano do Palmeiras, pela entrada forte que deu, numa saída errada do Everton com o próprio Rios, né? O Rios acaba chegando atrasado na bola, pega na perna do Pablo Maia, pega até por cima, na canela do Pablo Maia. Geralmente esse lance é chamado pelo VAR e acaba sendo expulso, mas o árbitro ontem admitiu para o próprio jogador do São Paulo que, como saiu o gol no lance, não ia prejudicar 2 vezes o Palmeiras, mas achei errado porque o lance ainda correu e acabou prejudicando sim o São Paulo nesse lance. O pênalti do Murilo é um pênalti sem discussão, porque ele acaba pegando, o Rafael acaba pegando a cabeça do Murilo antes de pegar na bola, foi pênalti sim. E do Luciano é interpretativo, né? Eu na hora pensei que não tinha sido, mas vendo o replay depois, a gente vê que o Luciano dobra a perna antes da chegada do Piquerez. Na hora poderia ter dado ou não ter dado, né? Mas eu concordei com o juiz. O detalhe desse lance é que o juiz estava na frente, não conseguiu ver no primeiro momento. O VAR teve que chamá-lo para ele fazer a decisão. Mas eu também acho que não daria não pênalti pela primeira sensação que eu tive. Muito bem, e aí, Carlão, quero também ouvi-lo sobre a atuação de Matheus Delgado Candançan no empate 1-1 entre São Paulo e Palmeiras. Foi uma atuação contestada, complicada. É claro que você sempre colocar o mesmo árbitro em clássicos não é legal, mas eu acho que clássico ou Luiz Flávio ou Klaus, de repente o Flávio Rodrigues. Os demais, infelizmente, estão nível abaixo, mas nos lances decisivos eu também estou mais ou menos na mesma batida e no mesmo caminho do Fabião. A entrada do Rios ele teria que ter dado o cartão vermelho, pênalti por Palmeiras acertou. Pênalti do São Paulo, interpretativo, eu acho que o Luciano já vem caindo, o jogador do Palmeiras faz a carga realmente, mas não achei que foi uma carga para a penalidade. Eu tenho comigo o seguinte, Júlio, penalidade máxima. Eu acho que a falta dentro da área ela tem que ser uma falta de verdade, não é qualquer empurrãozinho. Mas fora da área você daria? Até daria, mas dentro da área eu já tenho uma visão
mais rigorosa com relação à falta. Concordo que é um lance interpretativo, muita gente vai falar que foi, outras pessoas vão falar que não foi, mas eu estou com o árbitro, embora tenha tido uma atuação bastante complicada. Quer opinar também, Guto? Posso? Sim, rapidinho, né? Então vamos lá. Richard Rios era para ser expulso e, na minha opinião, era pênalti pro São Paulo nesse lance que meus companheiros falaram que não. Então você discorda de duas decisões do árbitro. Discordo das duas decisões, tanto é que no lance do pênalti, a árbitra que estava no VAR, esqueci o nome dela agora, a Muniz, né? Esqueci o nome dela agora. Ela chama o árbitro porque, na opinião dela, houve o pênalti. O árbitro mantém a decisão do campo. Na minha opinião, ontem o São Paulo poderia ter sido Daiane uma Muniz. vitória. Daiane Muniz, né? Exatamente. E ela é FIFA, hein? VAR FIFA. Bom, gente, ó, depois do break, vou ler mensagens e falamos de Guarani e Ponte aqui no CBN Esportes. Repórter CBN. Segunda-feira, 4 de março de 2024. O traficante Fernandinho Beiramar foi transferido do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, numa operação sigilosa no fim de semana. A defesa informou que o criminoso foi levado para a penitenciária de Catanduvas, no Paraná. O traficante cumpriria a pena na cadeia do Nordeste desde janeiro. Outros 20 internos foram transferidos. A movimentação ocorreu 3 semanas depois da fuga de 2 homens da prisão do município potiguar. Hoje, a busca por eles completou 20 dias. Até o momento, 5 suspeitos de ajudar os criminosos foram detidos. No domingo, a força-tarefa que procura os homens fez um cerco a uma fazenda na cidade de Baraúna, também no Rio Grande do Norte. Moradores disseram que viram a dupla no local. O dono da propriedade acionou os policiais e foi convocado para prestar depoimento. A brasileira que denunciou ter sido vítima de estupro coletivo na Índia afirmou que está recebendo ataques depois de ter reportado o crime. A polícia do país asiático informou que, até o momento, 4 dos 7 suspeitos foram detidos. A vítima viajava com o marido de motocicleta para o Nepal quando o casal decidiu parar e acampar. Um grupo de homens atacou os dois. Os agressores espancaram o marido e levaram a brasileira para um lugar isolado onde cometeram o crime. As primárias do Partido Republicano nos Estados Unidos ocorrem hoje em Dakota do Norte. No domingo, Nikki Haley venceu em Washington, no distrito de Colômbia. Foi o primeiro resultado positivo da ex-governadora da Carolina do Sul no processo, o que interrompeu o predomínio do ex-presidente Donald Trump. Amanhã é o dia mais aguardado. A Super Terça terá eventos em 15 estados e um território americano costuma ser decisivo tanto para os republicanos quanto para os democratas, mas, sobretudo, para o partido que está na oposição. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos falar da dupla campineira. É importante, né, passar aí a situação já nesse início de semana de Guarani e Ponte. Mandar um abraço aqui antes para o Marcelo Renzel. Sou de Limeira, esperando aqui os bons destaques da Inter, que está classificada, né, para a próxima fase. Eliminou o Corinthians, eliminou o Mirassol. Fiz o jogo da Inter de Limeira, trabalhei no jogo da Inter e foi uma atuação tranquila, muito segura desde o começo do jogo contra o Ituano.
a Inter vai dar muito trabalho, viu, Carlão, para o Bragantino nas quartas de final. Vai desde o começo do campeonato, né? Apresentando bons jogos, mesmo naquela fase ruim de início, com derrotas consecutivas para a Portuguesa e para o Palmeiras, a Inter tinha apresentado um bom futebol. Contra a Portuguesa, ela perde na bola parada, cede o resultado. Contra o Palmeiras, ela enfrentou, conseguiu equilibrar. Contra a Ponte aqui, já era merecedora do resultado. E a partir da vitória sobre o São Bernardo, acho que na quarta rodada, a Inter consegue aí pegar um caminho vitorioso e está classificada com merecimento. Meu único senão com relação à campanha foi a venda do jogo lá para o Mané Garrincha, mas de qualquer maneira foi proveitosa, né? Porque perdeu o jogo, mas se classificou e pegou o dinheiro. Mas eu não concordo, porém, dou meus parabéns à torcida de Limeira, à comunidade limeirense, e é bom ter a Inter forte no interior paulista. Um abraço aqui pro Rogério, lá em Sorocaba, tá dizendo que a Lusa vai surpreender o Santos, hein? Só faltava essa, cara. Portuguesa, a menor classificação dos classificados, dos que avançam para a próxima fase. E mesmo assim, é um jogo só, mesmo né, assim então? a possibilidade de mudança de regulamento para o ano que vem ela é remota. Eu particularmente não acredito nisso. Todo ano acontece. Dessa vez aqui, até nós poderemos ser afetados, né? Com a Ponte sendo eliminada, a Portuguesa classificada, fora o grupo do São Paulo, né? Com o São Paulo, Novo Horizontino e São Bernardo, 18, 19 e 19. Tudo pode acontecer. E a Portuguesa classificada. É legal ter a luzinha na fase derradeira, né? A Portuguesa é o segundo time dos paulistanos, mas desta maneira mostra que o campeonato, a Portuguesa não tem culpa, né? Mas mostra que o campeonato realmente é muito complicado, esse regulamento. O Paulo da Chácara da Barra tá dizendo, Lupe, que a melhor contratação da Ponte foi o Gabriel Novaes. Pena que ele tem problema físico. Mas ontem não foi físico. Então, o Gabriel, de fato, ele tem um histórico aí na carreira triste, né? Muitas lesões. Só que ontem foi um mal-estar, na verdade, né? Isso, passou mal, né? O tradicional passou mal. E tanto é que na televisão dá pra ver o médico da Ponte, ele faz o sinal que ele tava meio zonzo. Ele faz assim, ó. Tipo, não é que ele tá maluco, é que ele tá zonzo. Tá balançado. E ele tentou voltar ainda, mas não conseguiu, né? Deve passar. A pressão quando cai. Ele tava quente ontem, né? Tava quente. O Brigatti reclamou disso também. Reclamou não, né? Fez essa ponderação. Um dos males o menor, né? Porque, de repente, uma lesão muscular iria atrapalhar demais o Gabriel Novaes, que está em crescimento, né? Entrou bem, fez gol. Com relação à titularidade, você não sei não? Tô com você, não sei não. Eu acho que ele tem mais recursos que o Gé. Também acho. E além do mais, esse monte de sondagens, né, em relação ao Gé, se você não tiver uma cabeça boa e tranquila para separar essas coisas, o campo do que acontece fora das quatro linhas, é difícil. O Ademir Pazetti, quem ri por último? Ri do Corinthians. Olha aí a provocação, hein? Bom dia, Júlio, Carlão, Fábio, a todos. Esse árbitro pipocou. Se fosse no meio campo, ele daria falta. Por que não deu pênalti? Pra mim, falta é falta. Qualquer lugar do campo. Eu sei que a minha opinião também ela é impopular, assim como foi da Inter de Limeira. Ela gera polêmica, mas eu acho que a penalidade não é qualquer empurrãozinho, não é qualquer chegadinha dentro da área que você tem que marcar. Penalidade máxima. É a última, é praticamente um gol que você dá para a equipe. Então acho que precisa ser uma falta contundente. Agora, um empurrãozinho e tal, fora da área, talvez ele daria, concordo. Mas dentro da área, eu acho que a falta tem que ser uma falta um pouco mais forte. Eu entendo, tá? Mas eu não concordo com o amigo. Mas fique tranquilo. Pode não concordar. O Gabriel Dantas apareceu, hein? Eu pago pra você. Gabriel Dantas, lá de Guarulhos, torcedor da Lusa, sempre manda mensagem. Opa, não fica bravo com a gente, Gabriel. A Lusa merece. Ele escreve aqui, ó. Não poderia deixar de vir aqui cenar a felicidade que estou tendo. Estamos no campeonato esperando para não cair e hoje já somos estamos entre os 8 melhores do estado. Pegou calendário já, né? Pegou Série D. Agora todos os times que disputam a Série A do Paulista hoje estão com competições nacionais. Mas sem querer, como é que chama o nosso amigo mesmo? É o Gabriel Dantas, ele só completa assim, ó, sei quanto o Júlio é crítico ao regulamento, mas alguém tem que se beneficiar esse ano, graças a Deus foi a Portuguesa. Então, é isso. Então, ó, já foi a Ponte aquele em 2020. Foi. O Guarani já foi também, quando classificou ali com a pontuação. Todos os quartos colocados, com exceção do Guarani, o Corinthians, o Botafogo, todos estariam classificados no grupo A. E a Portuguesa, se tem alguém que não pode reclamar do formato da competição hoje, é o torcedor da Lusa, né? Agora vamos pegar a situação do lado positivo.
eu trabalhei no jogo da fizemos Ponte Portuguesa e fizemos Guarani e Portuguesa lá no Canindé. Cara, a Portuguesa não tem um grande time, mas o que essa rapaziada luta, o que eles se entregam no jogo contra o Guarani, pelo amor de Deus, brigou. Acho que por esta transpiração e pela Portuguesa, né? Pela entidade portuguesa. A Portuguesa precisa retornar a grandes campanhas, né? Então tá de parabéns aí a nação lusitana. O grande problema, na minha opinião, da Lusa, até se o torcedor eu esqueci o nome dele, como é que ele chama? Rafael? Gustavo Dantas. A Lusa, ela montou... É o Dandan. Ô, Dandan, a Lusa montou um time bom, mas escolheu o técnico ruim pra começar o campeonato. Ah, é? És crítico ao trabalho? Sou crítico. Não gosto do trabalho do Dado. Eu acompanhei ele lá no Vila. Cara, ele ficou 9 jogos. Mas e o Pintado, anteriormente, também foi um erro. Aonde? Na Lusa. Depois. O Pintado assume depois do... Ah, você tá dizendo sobre o início de trabalho. A Lusa montou um time interessante, mas escolheu o técnico errado, na minha opinião. Não tenho nada contra o trabalho do Dado, mas assim, é que não evoluía. A equipe venceu a Inter. Tá certo, Valmir? Estamos com o Dado Cavalcante na linha? Ô, Dado, tudo bem? Obrigado. Seja bem-vindo ao programa, fica à vontade, tá bom? Eu não tenho perguntas. Você sabe que antigamente era assim, não tinha negócio de produção, não saber antes, não. O cara colocava e vai que vai. Não, mas ele é um profissional que estuda, ele tá sempre... Mas assim, quando eu peguei no Vila, o Vila foi aquele início ruim de Série B de 2022. Já entrevistamos o Dado, inclusive eu era produtor, você era apresentador na antiga emissora, e é um cara assim, tem ideias legais, só que os últimos anos, de fato, os resultados não vieram. Não vieram. Então, eu acho que o mercado pro Dado ele vai ficar mais difícil mesmo. Teve uma baita oportunidade, né? Pô, Portuguesa, Paulistão. Sim. É uma vitrine, né? É, vitrine. O Adilson, agora estava esperando a primeira mensagem sobre esse assunto. Porque essa semana falaremos muito disso. Ah, já sei. Bom dia, CBN. Se o Guarani perder do Bragantino e a Ponte perder do Santo André, o Guarani cai. Diante desse cenário, como ponte pretano que sou, não ficaria triste com a desclassificação da Ponte do Campeonato Paulista. É o Adilson. E agora vão começar essas mensagens, né, sobre as conjecturas, porque até o Brigatti falou sobre isso ontem. Gostei. E eu achei uma resposta muito interessante, né, do Brigatti. Vamos colocar amanhã. A gente vai colocar amanhã, mas dizendo que assim, a Ponte não pode ser... um eventual rebaixamento ou permanência do Guarani não podem passar pela Ponte. Porque o Guarani se colocou nessa situação. E eu gostei do Brigatti, uma fala assim, nós em Campinas, nós convivemos com coisas positivas em outros anos. Hoje a situação do futebol mudou e nós, até por equipes do interior, fomos atropelados. Isso o Brigatti falando. O Novo Horizontino ontem foi um exemplo. Sim. O Novo Horizontino hoje é um exemplo de administração junto com o Mirassol, mas o Novo Horizontino eu acho que está num patamar até mais elevado que o do Mirassol. A Ponte, ela está num processo de crescimento. A Ponte, ela precisa se fortalecer novamente. Ela não pode se apegar a essa situação de rivalidade. Isso, eu coloco o torcedor no botequim, isso faz parte. Vai entregar, tal. Eu acho que o torcedor tem mais é que brincar com a situação e tudo mais. Agora, dentro de campo é profissionalismo e a Ponte hoje ela busca alcançar um patamar que já foi dela, hoje não é mais, mas ela precisa elevar o padrão e tem que ir para Santo André para ganhar o jogo, independente do que acontecer com o Guarani. Assim, ninguém, né, Fábio, pode definir para que o torcedor vai torcer. O torcedor, ele torce por seu time da maneira que ele quiser. Sem dúvida. Aí o Adilson aqui, ele falou assim, eu, pela rivalidade, prefiro ver o Guarani cair do que a Ponte classificar. Mas eu tô na linha do Brigatti. Eu acho que a Ponte ela tem que olhar para a classificação, porque classificação no ano pode gerar a vaga para a Copa do Brasil no ano que vem. Caixa, visibilidade, vitrine. Vai que a Ponte apronta para cima do Palmeiras, chega numa semifinal. Eu acho que a Ponte deveria olhar para a classificação, mas o torcedor, né, Fábio? Ele é movido à paixão e à rivalidade também, né? Exatamente, seria muito pequena a Ponte Preta pensar em só querer prejudicar o Guarani, né? Sei da rivalidade que há entre os dois clubes, não precisa nem dizer isso, mas uma classificação da Ponte também pode ser benéfico, pode ser não, será benéfico em relação a futebol muito profissional hoje em dia, né? Requer muitos investimentos, muito dinheiro também. A situação da Ponte não permite ela deixar de ganhar uma grana, deixar de faturar uma possível classificação, quem sabe até passar pelo Palmeiras,
uma classificação, mesmo na parte técnica, mesmo na parte desportiva, quanto também financeira. Vale muita grana para a Ponte Preta e nada melhor que, entre aspas, zoar o amigo com uma classificação para a próxima fase, enfrentando um grande time, do que não classificar o Guarani, mesmo ficando na Série A1, como o torcedor da Ponte não quer. A Ponte vai estar bem melhor que o Guarani neste ano, nesse quesito, a Ponte Preta classificada para as quartas de final do Paulistão. Né? O Júlio, o torcedor ele tem um papel fundamental de ajudar o clube, até financeiramente, com adesão de sócios, comprar produtos, comparecer nos jogos. Só que tem alguns valores que são muito altos em relação à premiação. O Fábio Chabe trouxe na semana passada, se não me engano, que se a Ponte classificar, ela vai pegar o Palmeiras. Ainda não está definido, mas historicamente a renda nesses jogos ela é dividida. E o Palmeiras não dá prejuízo em jogos, mas apesar que não vai ser no Allianz Parque, hein? Em Barueri não vai ser no Allianz Parque. Mas enfim, Barueri, provavelmente Barueri. Mas, cara, não vai dar uma renda baixa. Então vamos supor aí 1 milhão, que deu 1 milhão de renda. Cara, a Ponte passou ou não, se ela classificar. Passando ou não para a SEMI, ela vai colocar 500 mil no bolso. Se a renda for dividida e for esse valor. Aí a gente fala de Copa do Brasil. Só de disputar a Copa do Brasil, o que não aconteceu esse ano, a Ponte deixou de ganhar 1.313.000 reais. Cara, é muita grana. Então, assim, eu entendo a questão da rivalidade, eu acho que a gente tem que entender isso por parte do torcedor. Mas o Brigatti deu recado. Deu recado. Ele deu recado que a Ponte tá interessada na classificação. Outra coisa, essa situação da Ponte, mais ou menos, vai ao encontro da situação da Inter de Limeira. Essa coisa do dinheiro e da rivalidade. Por quê? Porque é o seguinte, senão você vai ficar sempre nessa vidinha, eu vou prejudicar o Guarani, eu não vou classificar, mas eu vou prejudicar o meu rival. Vai ficar nessa vidinha eu não caí, é isso que o Brigatti quis dizer. E como eu peguei no pé da Inter, tudo bem que os resultados ajudaram a Inter, como eu peguei no pé da Inter de Limeira por causa disso. Vai ficar nessa vidinha, 12 pontos, peguei a verbinha do Paulistão, beleza, vamos pro segundo semestre. Não! Tudo bem, vai enfrentar o Palmeiras, todo mundo sabe do favoritismo do Palmeiras. Agora vai que é futebol. Vai que a Ponte tá num dia iluminado, vai que a Ponte tá num dia e o Palmeiras como horroroso, aconteceu em 2017. Ela vai lá e ganha o jogo. É isso. Sabe? Então vai ficar nessa vidinha, vamos prejudicar o Guarani, a gente não cai, mas vai ficar aí. Vai ficar nessa vidinha de primeira fase de Campeonato Paulista. Vai protagonizar, vai jogar com o Palmeiras, vai ser uma semana de notícia em São Paulo. E outro ponto, a gente tá olhando aqui na perspectiva da Ponte, porque um torcedor da Ponte falou, mas o mesmo vale pro Guarani. O Guarani não tem que se preocupar com a Ponte nesse momento. Será que a Ponte... Não, tem ganhado o Bragantino. O Guarani só depende dele, gente. O Guarani só precisa pontuar no jogo dele. Vencer o jogo dele. Sim. Eu tô dizendo só, não no sentido de facilidade, mas assim, a matemática é simples. É melhor depender das próprias forças do que ficar. Então tem que pensar nele. Não tem que calcular os outros jogos. Não, o Guarani tem a possibilidade de depender só dele. Então ele tem que se aproveitar disso também. Por isso que eu acho, estas situações apequenam os clubes. Não estou falando que a Ponte vai usar deste expediente, acredito que não, até pelas falas do Brigatti, mas é sempre pensar lá em cima. O objetivo da Ponte é ganhar do Santo André para se classificar, sabe? O objetivo da Ponte não é ir lá pro ABC para perder o jogo, para prejudicar o rival. É por isso que da Inter de Limeira, a mesma coisa. Peguei o dinheiro, legal. E aí, cara? Tenta crescer. Faz um jogo contra o São Paulo no Morumbi, tenta ser protagonista. Sabe? E é o que eu acho que a Ponte tem que se atentar. Ela pegar o Santo André para ganhar, esquecer o Guarani. E tem mais, né, Julio? Se a Ponte eventualmente se não classifica no próximo final de semana, ficaria 1 mês e 3 dias sem jogar, né? Porque o início da Série B é somente no dia 13 de abril, 12 de abril. Ponte Preta ficaria esse mês aí inteiro sem jogos, o que causaria mais prejuízo também, né? Como forma de renda e tudo mais para a própria Ponte Preta, né? É isso. São muitas participações aqui. Só fechar esse primeiro bloco com mais 2. O JP de Moraes está dizendo aqui, CBN, escreve aí. O Ituano não ganha. O Guarani empata com o Boi Vermelho. E vamos bater o recorde de, entre aspas, escapamento com 8 pontos. Escapamento. O JP de Moraes, ele usou aqui, entre aspas, e teve um ouvinte aqui que mandou. Tinha um massagista lá em Ribeirão que falou assim, não vai ter escapamento. Boa. E o Ricardo aqui de Campinas, ele manda aqui, na boa, com todo respeito, a ausência do Camacho é um reforço sobre o Guarani. 11h49. 2024, com o grito de gol que você gosta.
estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h50 na repercussão do empate do Guarani contra o Botafogo. Placar esse que dá ao Guarani o direito de jogar dependendo apenas das próprias forças para permanecer na primeira divisão. Lupe. Contra o Bragantino, no próximo domingo, às 4h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E essa matemática só foi possível ao empate que o Bugre conquistou contra o Botafogo na última sexta-feira, em pleno estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O empate em 1-1, Botafogo saiu na frente e depois o Diogo Matheus bateu o primeiro pênalti, errou. Só que aí o VAR mandou voltar e na sequência ele acabou marcando aí o gol de empate do Guarani. O técnico Claudinei Oliveira, após a partida, fez uma análise do comportamento da equipe no empate contra o Tricolor de Ribeirão. Todo ponto é importante, né, cara? A gente veio para vencer o jogo, né? A proposta nossa era de vencer a partida, a tentativa era essa, lógico que tem um adversário do outro lado. Infelizmente, né, as chances que a gente criou, tinha a bola na trave no primeiro tempo, tivemos boas chances de fazer o gol, não fizemos. E numa infelicidade ali nossa, num erro nosso de saída de bola, a gente acabou sofrendo o gol, quando a gente controlava bem o primeiro tempo, né? Tava bem controlado o jogo. Fizemos, acho, na minha opinião, um bom primeiro tempo. Segundo tempo, a gente voltou com uma mudança ali, pusemos o Reinaldo para mudar um pouquinho a característica do nosso ataque. Fomos felizes, né? Acho que fizemos o gol, na minha opinião, legal, né? Que foi anulado pelo VAR, assim. Eu acho que a Edna olhou para um lado, olhou para o bandeiro, olhou para o quarto árbitro, olhou para outro bandeiro, olhou para a bancada, olhou para todo lado para dar a falta. Não foi um lance que ela deu a falta e o VAR confirmou a falta dela. Ela deu a falta na dúvida, deixa seguir o jogo, deixa o VAR tá lá para analisar, né? Ela optou por dar a falta e às vezes o VAR fica por ela ter dado a falta, né? Acho que ela achou que o contato era para isso. Na minha opinião, não, pelo que eu vi, até para um lance que antes tinha acontecido com o goleiro deles em cima acho que do próprio Reinaldo, que o goleiro sai chocando, ele falou, não, mas tocou na bola primeiro, foi choque normal de jogo, também acho que foi um choque normal de jogo ali. Minha opinião, né? Tenho direito de tê-la, respeito a opinião do VAR e da Edna. E, enfim, a penalidade máxima que a gente teve no final, assim, já emendando a arbitragem antes de falar do resto do jogo. O goleiro toma um amarelo por reclamação, né? Então, assim, se foi o pênalti, teria que dar o segundo amarelo e expulsar o goleiro, deixar o goleiro no campo, ele ainda pegou o primeiro pênalti, quer dizer, poderia ter sido cobrado pênalti com o jogador de linha no gol e não o goleiro. Então, infelizmente, o VAR, assim, não tem sido muito companheiro do Guarani nesse período que eu tô aqui. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu o mínimo, que era o empate, né? Lutamos, né? Merecemos o empate, acho que merecia até uma sorte melhor no jogo. Bom, esse é o Claudinei Oliveira. A matemática do Guarani é muito simples, né? O Bugre está na 14ª colocação, uma posição acima do Z2 do Campeonato Paulista na classificação geral. A vitória contra o Bragantino praticamente não, garante o Guarani na Série A do Campeonato Paulista do ano que vem. Ah, mas se empatar, aí vai depender do Ituano, né, que vai enfrentar aí na próxima rodada o São Paulo em Itu e também o Santo André, que é o adversário da Ponte na próxima rodada. Matemática simples, venceu, tá fora. Acabou, é isso. O Camacho foi citado pelo ouvinte, né, Carlão? Anteriormente, acho que de fato é uma partida muito ruim do Camacho, que tá fora do próximo jogo. Mas ressaltar aqui que diante de uma apresentação de muita oscilação do Guarani, esse ponto fora de casa pode ser importante. Importante, gostei da fala do Claudinei quando ele fala todo ponto é ponto. Neste momento, sem dúvida alguma. Tanto é que o Guarani só depende das próprias forças para permanecer na Série 1 do Campeonato Paulista. Agora, o desempenho técnico muito fraco.
Pode questionar também o gol do Regis ali, um lance do Reinaldo com o goleiro, a bola sobrou para o Regis, acho que vale a reclamação. Agora, o nível técnico do Guarani muito abaixo. Eu até acredito, eu tenho esse sentimento que o Guarani vai permanecer na Série A1, mas para o segundo semestre, independente do que acontecer, até se acontecer o pior, mas muitas mudanças precisam ser feitas. É um Guarani que não teve atitude nesse Campeonato Paulista, foi um Guarani que se acovardou em momentos que não poderia se acovardar. Tem mais um teste fortíssimo contra o Bragantino, mas a postura da equipe em Ribeirão Preto, principalmente a do primeiro tempo, lembrou muito aquela postura em São Paulo contra a Portuguesa no Canindé. Então é um Guarani que mais uma vez tem uma semana cheia, que o Claudinei vai ter que dar um choque de gestão nessa rapaziada aí para o Guarani fazer um jogo decisivo, um jogo consistente contra o forte Bragantino e consolidar a permanência na Série A1. E a repercussão da Ponte, Antônio Lupe, depois do empate contra o Novo Horizontino. Empate que não classificou a Macaca para as quartas de final de forma antecipada para enfrentar o Palmeiras. O ponto somado contra o Novo Horizontino deixa a Macaca em uma situação até de certa forma tranquila, porque o empate contra o Santo André na última rodada garante a Ponte Preta na próxima fase do Campeonato Paulista. O técnico João Brigatti falou sobre o desempenho da Macaca no empate com o Tigre de Novo Horizonte. Uma partida extremamente difícil, complicada frente ao Novo Horizontino. É uma equipe que já vem treinando há muito tempo, muito bem treinada pelo Eduardo Batista, diga-se de passagem. Já joga junto, já tem um sistema de jogo definido há muito tempo. É um time bem encaixado. E, por outro lado, uma preocupação muito grande antes dessa partida, ao longo da semana, que a gente sabia da dificuldade que a gente ia encontrar aqui hoje, como foi. E para concluir, principalmente o primeiro tempo, jogando totalmente errado a equipe da Ponte. A equipe do Novo Horizontino se postada atrás da linha da bola, antes da gente continuar jogando, fazendo o balanço, tentar saindo pelos corredores, a gente ficava rifando a bola, o Novo Horizontino ganhava a primeira, ganhava a segunda bola, contra-ataque em cima da nossa equipe, criou inúmeras oportunidades que poderia ser fatal, principalmente no primeiro tempo. Eu estou aqui para ser sincero sempre, a gente precisa elogiar quando é para elogiar, mas também a gente precisa cobrar quando é para ser cobrado. Foi o que aconteceu no intervalo, que o comportamento nosso de outras partidas, principalmente dentro de casa, fora de casa, enfim, no primeiro tempo não se fez, não teve 5 minutos de comportamento que nós tivemos no segundo tempo. Tivemos que fazer essas mudanças para que a gente pudesse nivelar a partida, nivelar o jogo. Se pudesse trocar, a gente teria trocado mais, né, pelo volume de jogo, de erros que nós tivemos no primeiro tempo. Aí o segundo tempo não. No segundo tempo a equipe se comportou bem, voltou, né, o comportamento que é uma equipe aguerrida, uma equipe que quer jogar, que quer buscar o resultado positivo. Enfim, fica a lição para nós de não apresentarmos esse primeiro tempo. Situações muito claras para a gente poder resolver ao longo da semana. E fica o comportamento do segundo tempo, que é esse o comportamento que a gente quer, essa equipe aguerrida que a gente quer. Principalmente no segundo tempo, a gente poderia ter vencido a partida também. Bom, a Ponte enfrenta o Santo André e o Água Santa, como eu disse, vai enfrentar o Corinthians. Ainda em local indefinido ou já tem? 1º de maio, São Bernardo do Campo. O Corinthians está fora, o Água Santa então precisa da vitória para garantir vaga para a próxima fase e torcer por um tropeço da Ponte lá no ABC Paulista. Tudo ali vai acontecer tudo no ABC Paulista. Travo, isso é um detalhe. Chega a dar um burnout em você agora. Quase que eu dei um tilt. O Luiz Aquim foi convocado para a seleção da Bolívia para 2 amistosos contra a Argélia e Andorra. Os 2 jogos serão na Argélia, na data FIFA, que não vai interferir caso a Ponte Preta aí passe para as quartas e passe para a semifinal do Campeonato Estadual. Ô, Carlão, foi uma sonora bronca do Brigatti no vestiário, eu imagino, porque a Ponte voltou muito diferente. E precisava, né? O Novo Horizontino, se fosse mais competente nas finalizações, teria encaminhado a vitória nos primeiros 45 minutos. No intervalo, o João Brigatti fez mudanças importantes, mudanças táticas, e a Ponte voltou com uma outra postura, teve até possibilidade de virar o marcador, principalmente naquele momento de domínio, em que ela faz o gol de empate com o Gabriel Novaes. É uma Ponte também que, para a sequência do ano, melhorar esse desempenho dentro de casa, quando ela tem que protagonizar, ela não consegue, tem muitas dificuldades, muitas limitações ofensivas, mas de qualquer maneira foi um pontinho também para ser valorizado, que faz com que a Ponte dependa das próprias forças para conquistar a classificação lá no ABC diante do Santo André. Ô, Fábio Scheibe, Cuca vai dar certo no Atlético Paranaense, Fábio Scheibe?
Ele tá em casa, né? É um recomeço para ele, né? Em Curitiba, na cidade onde ele reside. É bom pro Cuca, vai pegar um time organizado, né? Um clube bem organizado. O Cuca querendo mostrar valor depois daquela confusão, né? Que teve recentemente aí envolvendo seu nome com a justiça suíça. É um bom recomeço pro Cuca num time muito bem montado e organizado. Eu creio que o Cuca vai dar certo sim, viu? É isso. E, gente, quero agradecer aqui imensamente a todas as mensagens que nós recebemos aqui. CBN, só uma dúvida, se a Ponte avançar para a próxima fase, torcida única? Sim, Pedro. Todos os jogos aí que envolvam Ponte, Guarani, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, esses 6 times sempre com torcida única. 4 horas tem Arena. Oi, Fábio, rapidinho. Não, a Champions League mudou o formato, você viu? A partir de 2024, 2025, não vai ter mais fase de grupos. Depois a gente detalha mais aí, mas vai ficar bem legal a competição europeia maior do mundo. Né? A gente tem que detalhar com um pouquinho de mais tempo, porque o Enzo tentou me explicar, não entendi nada. Mas com calma a gente vai detalhar. 4 horas tem Arena, amanhã às 11 horas. Entendeu? Imagina a gente. Valeu. 11 horas da manhã estaremos de volta com o CBN Esportes. Um abraço. Repórter